30 anos e eu achei que teria todas as certezas do mundo. Achei que a minha vida estaria estável. Eu já teria chegado no topo da montanha. Mas qual montanha? Quem criou isso? Por que eu estou correndo mesmo? Por quem? E contra quem? A ignorância é uma dádiva. Essa é a única certeza que eu tenho ao chegar aos 30 anos. Deveria eu buscar autoconhecimento e descobrir as inúmeras farsas do mundo? Por que eu fiz isso? Para aumentar os meus medos e minhas inseguranças? Na verdade, apesar dessas coisas também aparecerem, o que mais me surgiu foi coragem. Que ironia. Mesma vida, o universo, o cosmo, me surrando, arrancando o sangue da minha boca, me apunhalando, tirando tudo, me deixando sem nada. Estou eu aqui, carregada de coragem e esperança de um futuro melhor. Sei lá se a vida vai melhorar aos 31, que o topo da minha montanha chegue aos 40. A verdade é que eu não me importo mais. O que importa é que eu venci até aqui, até os 30. Então eu consigo vencer mais 30 anos pela frente, mais 40, 50 anos. Porque apesar de todas as incertezas que eu carrego, a única certeza é que a coragem sempre será a minha companheira fiel. Foi até aqui e sempre será. Oiê! Eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos. Um lugar onde há uma fala e talvez você se escute também. Gente, olha que engraçado. O nosso episódio caindo 2 dias depois de eu ter completado 30 anos. 30 anos, a idade do sucesso. Foi o que Hollywood nos prometeu, né? Se é verdade, eu já não sei. E um pouco antes, né, de eu ter completado os 30 anos, me veio esse texto exatamente no dia 11 de fevereiro, às 4h07 da tarde. Foi quando eu escrevi esse texto que foi a nossa introdução. E nasceu um outro também no dia 15. 4 dias depois, que foi o texto que eu usei no meu post de aniversário no Instagram. Que fala muito sobre os aprendizados que eu tive e entender que a vida era ordinária. Mas esse primeiro texto, que foi a nossa introdução, ele fala de uma coisa diferente. Ele fala sobre a quebra de expectativa que é completar 30 anos. Que é você achar que por conta da sociedade, né, como ela é moldada, ela nos ensina que as coisas têm um mini roteiro, por assim dizer. Para que as coisas vão acontecendo, que você, aos 18, você tem que fazer faculdade, tem que entrar numa universidade, ou tem que já arrumar um emprego. Aí, se você entra aos 18, né, aos 22, 23, você acaba de se formar. Aí você entra para o mercado de trabalho, aí você conhece alguém, se apaixona, vocês casam, têm filhos. Tudo isso antes dos 30 anos. E por muito tempo eu acreditei que esse era o roteiro da minha vida. Mas uma coisa que me intrigava nessa questão da idade, principalmente ali dos 30 anos, nesse recorte, né, é que quando eu estava na faculdade, na minha época de faculdade que eu fazia estágio, eu lembro que eu reparava muito nas minhas superiores que elas não eram mulheres, eram jovens, mas todas ali entre seus 20, entre os 26 aos 35 anos. E eram mulheres muito seguras de si. Tinham homens também, mas assim, eu acho que o que eu mais reparava eram nas mulheres em específico, porque eu me via nelas. Eu via o potencial futuro que eu poderia ter. E eu percebia
O que eu mais gostava e admirava e achava incrível e não entendia o porquê era delas não ligarem muito para as coisas. Tipo assim, eram profissionais excelentes que eu admirava muito, que faziam, né, o papel delas. Nessa época eu não era na arte, né, fazia estágio em engenharia ambiental, mas especificamente eu tô falando do meu estágio na área de saneamento, na área de tratamento de água e esgoto. E essas mulheres ali, que eram as minhas líderes, supervisoras e a coordenadora da sala, tipo assim, faziam tudo muito certo, muito correto, muito idôneas com o trabalho delas, mas ao mesmo tempo eu sentia que elas eram livres de não se importar muito em querer agradar, em querer ser aceita. Elas eram elas e ponto. Não importava o porquê, o motivo, o que você pensa sobre elas. Elas eram elas. E isso bastava. Eu achava isso muito incrível porque eu ainda não tinha essa noção, eu não conseguia ser assim. Mas ao mesmo tempo eu achava fascinante. Eu acho que esse texto veio nesse lugar para mim, porque eu achava que a minha vida ia estar resolvida. Acho que a minha vida estaria resolvida, minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida amorosa, minha vida familiar, né? Porque a vida é muito complexa. Apesar de, parece, a gente vive várias vidas em uma só. Porque a gente acaba performando muito, né, nas relações que a gente tem. A gente é uma pessoa no trabalho, a gente é uma pessoa com a família, a gente é uma pessoa com os amigos, com o crush, enfim. É muito performático, né, a vida. E você perceber que isso vai diminuindo com o passar do tempo, óbvio que não é uma regra, não é uma regra. Há exceções. Mas existe um padrão que dá pra gente comparar e reparar. Essa quebra de expectativa, de achar que a minha vida estaria resolvida e não está, pelo contrário. Pelo contrário. Acho que a minha vida não esteve tão caótica quanto está agora. Óbvio que tem a influência de eu ter mudado, né, profissão, é uma mudança, né, de carreira, isso interfere muito. Eu não comecei, se eu tivesse começado desde sempre na arte, no cinema, que é o que eu mais amo fazer, desde os meus 18, eu não precisava estar aprendendo coisas que eu tô tendo que aprender agora com 30 anos. Está tudo bem também, porque é como eu falo aqui, eu tô correndo contra quem? Eu tô querendo conquistar o quê? Sabe? Esse relógio. Por que colocaram esse relógio e ficam colocando a gente um contra os outros? Eu acho que vai muito de encontro com o que eu falei no episódio passado, que eu não acredito em concorrência. Sim, a concorrência existe, mas eu não normalizo ela e não gosto de ver as pessoas à minha volta como concorrentes. Pelo contrário, eu vejo como aliados. Eu amo ver pessoas à minha volta vencendo, conquistando coisas que eles sonham, que eles amam, fazendo coisas que fazem eles felizes. E até mesmo fazendo coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, minha mãe me ligou um tempo atrás e me contou que o filho da melhor amiga dela vai estudar medicina. O menino acabou de fazer 18 anos. É um menino que eu vi crescer. Eu vi ele crescer, ele muito pequenininho, ele acabou de fazer 18 anos. Eu acompanhei esse menino. E ver um menino de Bodoquena. Pra quem não sabe, eu sou de uma cidade que ela tem menos de 10 mil habitantes, lá no Mato Grosso do Sul, Pantanal, contando com a zona rural. Vocês têm noção do que é isso? Porque eu conheço várias pessoas que falam, eu sou do interior, mas a minha cidade tem 100 mil habitantes, tem 200 mil habitantes. Não, a minha cidade tem menos de 10 mil. É literalmente onde todo mundo conhece todo mundo. E eu vi esse menino crescer e saber que esse menino vai fazer medicina, que não é a minha área, é completamente oposto, me deixa feliz. E de saber que ele conseguiu por meio dos incentivos do governo. Que a mãe dele não tem condição, ela é de Bodoquena. A não ser que você seja filho do prefeito ou da prefeita,
ou talvez o dono do mercado, do maior mercado que tem na cidade, ou do gerente do banco, mesmo se for um filho de um professor lá que teoricamente ganha bem, porque professor não ganha bem, mas para uma cidade de menos de 10 mil habitantes é considerado uma classe média dentro desse recorte social, né, dentro dessa pequena sociedade ali. Você não vê um filho de professor fazendo medicina, um professor tendo condições de pagar medicina para o seu filho. Você não vê. Isso é gigante. É lindo. Eu fiquei muito feliz de saber que ele vai fazer medicina. E que ele fala isso desde criança. Porque ele teve essa decisão quando ele era criança. Ele foi estudando, aproveitando o ensino público, porque não tem escola particular na minha cidade. Só tem escola municipal e estadual. Fora isso, não tem outro ensino. E ele chega onde ele chegou. Isso é lindo. Por que eu vou ter concorrência? Se todo mundo vencer, não é melhor para todo mundo? Não tem mais gente feliz? Não fica todo mundo mais satisfeito? E não diminui a merda da depressão do mundo? Da ansiedade? Quem que causa isso? Todas essas coisas. O medo. E o medo vem de onde? Dessa competição desenfreada. E eu falo muito ali de coragem também. Realmente, eu acho, a gente tem também uma mania de achar que a gente precisa ter coragem primeiro, precisa ter vontade. Não, vontade a gente tem que ter, mas nem sempre a gente vai ter força, motivação, acho que essa é a palavra. Motivação, nem sempre a gente vai ter motivação, a gente pode ter uma vontade de querer algo, fazer algo, mas nem sempre a gente vai ter motivação. E o que a gente vai precisar ter, para além da motivação, é um impulso a mais, que vem através da coragem. E a coragem não é ausência de medo. Acho que eu já falei disso sobre aqui, mas não é ausência de medo. Mas é que apesar do medo, a gente continua, vai e faz. Eu tô fazendo todo esse contraplano com a minha vida e com a minha idade, né, e agora com o meu aniversário, porque eu acho que sempre nessas épocas, e principalmente nessas viradas, porque agora eu não tô mais na casa dos 20, eu acabei de entrar na casa dos 30 anos. Mas conforme a gente vai ganhando idade, eu não sei como vai ser daqui 30 anos, com 60. Mas eu sinto que as nossas certezas vão diminuindo, as nossas dúvidas vão aumentando, mas ao mesmo tempo a gente tá com um grande foda-se, tipo, a gente tá com um grande foda-se. É isso mesmo, a vida é uma grande incógnita, um grande mistério, mas a vida tem que continuar, então vamos seguir, vamos fazer o que tem que fazer o que precisa ser feito, e é isso. Dane-se o resto. Quando a gente for parar pra pensar, tudo, todas as regras, todas as leis, foi criado por nós mesmos para ir controlando as pessoas, controlando a vida, controlando na ânsia de ter controle. Não tem como você controlar a vida. Não tem como controlar a vida. A vida é incontrolável. A gente tenta, na medida do possível, controlar. Eu acho que é o que eu mais tenho entendido e que mais tem martelado, que eu tenho levado soco na minha cara, é abre mão do controle, cara. Só vai, só faz. Não pensa muito, não. Eu literalmente tô num momento bem foda-se, mas ao mesmo tempo é um foda-se mais consciente, porque eu não joguei tudo pro ar. Eu ainda tenho meus princípios, mas eu acho que eu tenho me acolhido mais. Eu acho que conforme a gente também vai ganhando maturidade, e óbvio que maturidade
não tem a ver com idade, a gente tende a pensar que maturidade anda junto com a idade, mas não. Pode ter uma pessoa de 50 anos que é muito imatura, que parece que tem, sei lá, 10 anos de idade. Tem 50, mas age como uma criança de 10 anos. Mas eu sinto que, conforme a gente vai ganhando maturidade, a gente vai entendendo que nem tudo vai dar. Não tem como controlar mesmo. Nem tudo, não. Não tem como controlar nada. Nada. Você é radical. A gente não controla nada. A gente só surfa com a vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente para de querer buscar um mínimo conforto no externo. Que acho que é isso. Quando a gente é muito imaturo, a gente fica buscando muito controle e um conforto mínimo, uma mínima segurança ali no externo. Nas pessoas, no ambiente, no que eu tenho, nos bens materiais. Conforme você vai ganhando maturidade, você para de procurar isso no externo e começa a procurar dentro de você, no seu interno. E a procurar essa calma, essa tranquilidade, essa segurança dentro de você mesmo. Que ninguém vai te fornecer isso. Muito menos a vida. Não é uma pessoa, não é a vida, não é um objeto, não é o universo, não é nem Deus. É você mesmo. Mas óbvio que tem os dias de desespero, tem os dias de sofrimento. E nem digo os dias, digo picos mesmo, que eu percebo que, conforme eu fui ganhando essa consciência, eu tenho montanhas russas num dia. Ah, então você é bipolar. Talvez eu seja. Eu acho que talvez todo mundo seja, em algum grau, algum nível. Mas é entender que nada é o fim do mundo, e que tudo é cíclico, e que pra gente parar de procurar no externo e buscar na gente, mas também acolher, entender, ok, tem um exercício muito legal do curso da Thaís da Thaís Manzano, que é sobre o que eu tô sentindo, né? Aí você pode colocar a mão no coração, ou você só pode ficar parado e perguntar o que eu tô sentindo. E ficar ali no momento presente e entender, meu ombro tá tenso. Você pode começar com coisas físicas, né? Aí meu ombro tá tenso. Assim, de soltar o ar também é um outro exercício pra relaxar, de relaxamento. Eu tô, sei lá, ansiosa, eu tô com medo, aconteceu alguma coisa, eu vi alguém. Meu coração acelerou. Eu tô ansiosa, eu estou nervosa, eu estou preocupada, estou com medo. Entender, acolher, reconhecer, acho que essa é a melhor palavra que descreve tudo isso. Reconhecer aquilo que tá acontecendo com você naquele momento. E daí você percebe que passa muito mais rápido. Que você analisa, né? Reflete muito mais rápido e já parte para outra. Acho que essas foram os maiores insights. E eu tenho certeza que ter vindo para São Paulo em 2023, então faz 3 anos que eu estou aqui em São Paulo, deu um salto de maturidade. Eu já me achava muito madura. Do lugar que eu vim, comparado ao lugar que eu vim, as pessoas que eu tinha à minha volta, ao meu entorno. Porque, enfim, criação, morar sozinha desde os 18, enfim, sair de casa aos 16, né? São muitas camadas que vão construindo a nossa maturidade ao longo do tempo. Mas for comparar a Giza de 30 anos com amigas, amigos que eu tenho que tem, sei lá, 23, 24 anos, e eu sinto que a nossa maturidade talvez esteja ali meio mais na igualdade, né? Na igualdade. Significa que essas pessoas, não é uma regra, também não é uma verdade absoluta, mas que essas pessoas aos 30 anos vão ter uma maturidade muito acima da que eu tenho hoje. Óbvio, também o ambiente, tecnologia, tudo isso influencia, década, recorte social, whatever, né? Enfim.
Acho que o convite, eu gosto sempre vai ter um convite, sempre vai ter uma moral da história aqui no meu podcast. Convite é pra gente realmente soltar, abrir mão e entender que a gente não vai controlar nada, que a vida é uma grande brincadeira do universo com a gente e a gente tá sendo, sei lá, marionete do sistema, mas ao mesmo tempo tentar ter um mínimo controle ali pra ao menos manipular o seu próprio boneco, sabe? E não deixar de apreciar a vida. O ordinário, né? O simples, o cotidiano. Acho que esse é o convite. Abrir mão das certezas, porque a gente nunca vai ter certeza. Abraçar as dúvidas. E aceitar as coisas como elas são. Por mais dolorosas elas forem. Espero que a minha alma tenha falado com a sua. Que tenha feito sentido. Se você gostou, compartilha com alguém. Manda para aquele amigo, para aquela amiga. Que você acha que também ressoe, né? Que a minha alma ressoe com a do seu amigo, assim como ressoa com a sua. Me marca no Instagram se você estiver me assistindo, eu fico muito feliz. Eu gosto também quando os meus amigos íntimos que também me apoiam, manda também no WhatsApp, ó, tô ouvindo a Diva, tô assistindo a Diva no YouTube, no Spotify. Mas me marca também no Instagram, compartilha com outros amigos, fala, olha, acho que pode conversar com você. Deixe seu comentário. Se quiser me xingar, xinga. Se quiser me elogiar, me elogia. Se quiser me dar os parabéns pelo meu aniversário, me dê. Se não quiser também, tudo bem. Só deixa um emoji aí, porque essas coisas ajudam o canal a crescer, a alcançar mais pessoas e expandir a nossa conversa. Na verdade, isso aqui não é nem é um convite à reflexão. Mas não quero que ninguém leve nada do que eu falo como verdade absoluta. Porque eu sou um grão de areia no meio de uma grande duna de areia. As minhas palavras são apenas as palavras que importam. A mensagem é importante. O mensageiro, a mensageira não importa. Acho que é outra coisa que eu venho aprendendo muito, que pega o que ressoa, o que não ressoa a gente descarta e vida que segue. É isso. E nunca se esqueça. Abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!